daí eu acho que quem me acompanha sempre está cansado de ouvir, mas esse é o primeiro passo. Para você que acabou de receber o diagnóstico e você está ali na fila esperando ser atendido pelo SUS, que sua criança seja atendida, comece uma intervenção, é por aí que a gente tem que fazer, levantando os reforçadores. Eu tenho no meu site um mini guia de reforçadores. É só vocês entrarem aí e baixar esse mini guia dos reforçadores. Então, assim, o que vem a ser um reforçador? Agora eu vou explicar um pouquinho sobre aba para vocês. A gente tem uma coisa chamada, na análise do comportamento aplicada, porque vamos começar o seguinte, intervenção no espectro autista que tem eficácia científica comprovada são as que têm como base a ciência da análise do comportamento aplicada. Então, assim, o que a gente sabe que tem eficácia são os modelos de intervenção que tem como base nessa ciência. E existem duas que não estão com base nessa ciência, que me fugiu agora o nome. Isso daí, eu não estou falando da boca para fora, isso daí é com base numa meta-análise que saiu em 2015, e se vocês quiserem ter acesso, é só entrar no grupo, eu coloquei lá o link dessa meta-análise para ler. Mas isso não importa, você acabou de saber o diagnóstico, o que importa é que você sabe que a aba tem eficácia para autista. Então você tem que saber o que é a aba, né? Todo mundo fala sobre aba. aba tem como base a análise do comportamento. A análise do comportamento é o seguinte, a gente pega um comportamento e a gente vai analisar o que vem antes desse comportamento e qual é a consequência desse comportamento. Se esse comportamento está aumentando a frequência, a criança está aprendendo, seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim, quer dizer que esse comportamento está sendo reforçado. Se a criança está reduzindo a incidência desse comportamento, quer dizer que está tendo uma punição. Então, isso daí é a base da análise do comportamento. Ok, a gente já entendeu, isso daí é a chamada, a gente faz essa análise, é a chamada tríplice contingência. A gente analisa o antecedente, o comportamento e a consequência. Eu estou entrando só falando tudo isso daqui, para que você não fique simplesmente perdida com tanta informação. Estou tentando dar uma sequência lógica para que não fique perdido. Então, ok, você já entendeu que a aba é importante, que isso daí eles vão fazer uma análise de todos os comportamentos da sua criança, mas você precisa de uma ajuda para ontem, uma ajuda concreta. Então, você sabe que sua criança ela tem déficits no desenvolvimento. Então, vamos lá começar a rastrear esse déficit. Se você já sabe que ela é autista, provavelmente ela tem uma frequência de contato visual menor, ou seja, a cada 10 vezes que você chama a sua criança, ela olha lá 3 vezes, 2 vezes, e a gente espera que a criança tenha uma frequência pelo menos de 7, 8 vezes. Então, a gente tem que treinar isso. E para isso, você vai testar para saber em que nível está a sua criança para poder desenvolver. Então, vamos virar o terapeuta da criança. Então, o primeiro passo é testar o contato visual. E como é que você vai testar? Vamos fazer o seguinte. Durante um dia, você não vai fazer isso de forma repetitiva. Durante um dia, você vai pegar a sua criança e de forma espaçada, e digamos que esse daqui é o Aquiles, né? Eu vou chamar perto dele, de frente para ele. Aquiles, não olhou. Aí eu vou esperar, anotar, né? Vou anotar ali a data, hoje, deixa eu ver que dia hoje, é dia 5, digamos que foi 8 horas da manhã, eu chamei Aquiles. Aí eu, novamente, Aquiles, não olhou. Aí eu vou marcar. Aí vou fazer isso várias, até completar 10 vezes, 10 tentativas. E digamos que dessas 10 tentativas, o Aquiles olhou 6 vezes. Eu vou fazer esse mesmo teste um pouquinho mais distante. Ele olhou 6 vezes, estando de frente. Agora eu vou ficar um pouquinho mais distante, de lado dele, e fazer isso durante o dia, 10 vezes também, e anotar. Então você vai lá e anota. Tem a folhinha de frequência lá no site que você vai anotar isso. Aí digamos que seu filho olhou 3 vezes.
Aí você foi lá para o canto da sala e fez a mesma coisa, chamou 10 vezes sua criança e sua criança não olhou nenhuma vez. Então, ok, gente, a gente já dá para entender que se você estiver perto, a criança consegue ter uma discriminação auditiva um pouquinho maior. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que trabalhar pertinho da criança. Você já levantou as coisas que sua criança mais gosta? Você já levantou várias coisas, alimentos, brinquedos, você já levantou isso. Então, digamos que esse elefantezinho aqui, a sua criança goste muito. Outra coisa que sua criança gosta muito de brincar é com chocalho. Ela gosta muito disso daqui e disso e de algum outro alimento. Você levantou essas 3 coisas, de chocolate. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer os programas de contato visual. Digamos que sua criança, vamos primeiro, a gente tenta com o possível reforçador, né? A gente trouxe na altura dos olhos, não olhou. A gente trouxe para aqui para frente, não olhou. A gente levou para trás da cabeça, não olhou. Então, outra estratégia também de a gente fazer é pegando as mãozinhas da criança e levando na altura dos nossos olhos. Isso eu estou mostrando técnica, eu ainda estou falando sobre técnicas. Levar a mãozinha das suas crianças na altura dos seus olhos. Isso é uma técnica. Outra técnica que é muito invasiva e tem que ser uma das últimas a ser usada é tampar as laterais. Aí você chama o nome da criança, você tem que chamar o nome da criança, imediatamente buscando olhar e entregar sempre, após cada tentativa, o possível reforçador da criança. Você vai anotando sempre. Você anotou, você anota lá que você fez a tentativa no dia tal, o número da tentativa, você tem que fazer isso pelo menos 5 vezes, e o nível de ajuda que você deu. No caso aqui, eu estou dando ajuda total. Com o tempo, você vai reduzindo o nível de ajuda, você vai colocando só a mãozinha para indicar, ou levando só o reforçador na altura dos olhos, você está diminuindo o nível de ajuda. E você vai fazendo o registro disso. Mas digamos que a criança não está diminuindo o nível de ajuda. Então, talvez isso daqui não seja reforçador. Talvez você tenha que usar o chocalho, talvez você tenha que usar o pedacinho de chocolate. A gente só sabe que uma coisa é reforçadora ou não quando a gente testa. Se a gente não está testando, se não está dando certo, possivelmente não, e a gente vai ter que fazer uma reavaliação desses reforçadores. Então vamos lá, para quem está completamente perdido, começando do zero, levantar o que a sua criança mais gosta, tudo que sua criança mais gosta, e você tem que fazer uma lista extensa disso, de cosquinhas, tudo assim, alimentos, brinquedos, levante tudo que sua criança gosta e você vai testar. Ok, contato visual, essas aqui são as técnicas. Aí vamos lá para outro programa que é um dos programas essenciais, que é o programa de imitação, que eu gosto muito de usar o pandeirinho. Aí você foi lá, imitação, gente, exige o modelo. A criança tem que repetir o modelo, você é o modelo. Então, se você bate 2 vezes no pandeirinho, a criança precisa fazer idêntica a você. E, gente, imitação é extremamente importante. Por quê? Imitação, a gente quer que nossa criança fale, mas a gente não consegue mexer o rostinho dela, né? A gente não consegue mexer na linguinha dela. Então, a gente tem que a gente começa com a imitação motora. A gente vai fazer as imitações motoras com as mãos mesmo, com os pés, para depois a gente conseguir elevando. Por exemplo, o Aquiles, a gente começou com um pandeirinho mesmo. Eu chegava para ele e falava, Aquiles, chamava ele já tinha atenção quando eu falava Aquiles, e faça isso. Ele não fazia. Então, eu dava ajuda total. Pam, pam. Só podia ser 2 vezes, porque o modelo é pam, pam, e ele tinha que fazer pam, pam. E eu entregava o reforçador imediatamente, porque o cérebro tem que entender. Essa atividade é legal. A gente lembra o finalzinho, né? Recebi o reforçador, legal.
fazer isso pelo menos 5 vezes. Hoje, o Aquiles, a gente está nas seguintes imitações com ele. Para vocês terem noção, a gente começou com essa imitação de pam-pam. Aí a gente fez imitações com brinquedos de empilhar bloquinhos, né? Empilhar o Lego, que era aquele Lego mais grosseiro, sabe? Para crianças pequenininhas. Aí a outra fase do programa dele era imitação bilateral. Faça isso. Aí ele tinha que levantar os bracinhos e a gente dava ajuda total, dando ajuda total. Aí ia entregando o reforçador e a gente ia notando, ia desvanecendo esse nível de ajuda. A gente começava com ajuda total. Aí no início, depois de um tempo, ele já entendia o propósito, que tinha que levantar os bracinhos, mas ele não conseguia fazer direito. Então eu dava uma ajuda parcial só para dar indicação que tem que levantar para cima da cabeça. Ok. Vamos para a próxima etapa, né? Que é a unilateral, porque é mais difícil. Um bracinho tem que ficar para baixo e outro bracinho para cima. Então você faça isso. Aí um bracinho tem que ficar para baixo. Aí ele já levantava o outro. Mas a gente trabalha com erro zero no ABA. Erro zero. Erro zero é muito importante. O cérebro não pode entender esse erro. O Dr. Paulo Liberalesso, ele fala na live de forma maravilhosa sobre o erro zero. Eu confiro essa parte. Então a gente baixa o bracinho da criança, a gente não deixa ela levantar o bracinho. Você vai ver que ela vai levantar, você segura, ela fez igual, entrega o reforçador. E, gente, dica para vocês que não estão com terapeuta, não estão com dinheiro para pagar terapeuta, que vocês estão na fila, filmem. Se vocês estão me vendo aqui, quer dizer que vocês têm um celular. Então, filme. Sabe um investimento que eu acho que todos os pais deveriam ter? É um tripé. Um tripé para segurar um celular. De preferência, um tripé que não fique deixando o celular cair, igual eu comprei. Comprem um tripé para vocês filmarem a terapia com suas crianças e depois vocês pensam em registrar. Não fica com a atenção dividida, de ficar pensando o nível de ajuda que eu estou dando para a criança, o suporte. Não. Filmem e depois vocês vão analisar o vídeo que vocês fizeram com a sua criança. Ok. Aí, por exemplo, Aquiles, eu falei para vocês que agora a gente está fazendo o seguinte. Igual. Aí a gente coloca a mãozinha assim e ele tem que fazer. Você vê que são 2 comandos, né? É o igual ou melhor, é um comando, mas são 2 processos de imitação. Que é colocar a mãozinha na cabeça e eu já faço um orofacial junto. Para ele se acostumando, porque esse daqui está sendo o próximo passo. E outro também que a gente já está entrando é o igual de assoprar. Aí você fala, Dani, e os outros programas, você deixou para trás? Não, a gente não deixou, a gente continua com os programas de imitação. A diferença é que o que eu faço, ele tem, no caso a gente brinca com uma zebra, esse daqui eu deixo como exemplo para vocês. Igual, ou, na verdade eu falo faça isso, porque na clínica eles falam faça isso. A gente tem que, na imitação a gente escolhe um comando e a gente segue com esse comando ao longo da vida. Vocês não vão ficar mudando de comando para a criança não bagunçar a cabeça. Na clínica do Aquiles, eles usam faça isso, que era onde a gente levava para fazer terapia. Agora faz totalmente online. Então a gente continua com faça isso. Então, Aquiles, faça isso. Pam, pam, ou... Aí ele tem que fazer. Aí ele vai... Ganhou o reforçador dele. Ganhou o reforçador que tiver. Ok, falei sobre imitação. Falei sobre contato visual e agora eu vou falar sobre o segmento de comandos. Vocês viram que na imitação a gente tem um modelo e o único comando que a gente fala é o faça isso, ou igual, ou faça igual, vocês vão escolher. Mas você não tem variedade, você não descreve a atividade. Já no segmento de comandos, você vai dar um comando para a criança, ela tem que fazer uma ação que você está pedindo. Então você vai chegar para a criança e falar, empurra. Aí você dá ajuda para empurrar. É diferente da imitação. Imitação tem, a forma que ela funciona no nosso corpo é diferente do segmento de comandos. Os dois são muito importantes. Imitar é uma forma muito rápida de aprender. A gente aprende o tempo todo por imitação. Segmento de comandos é extremamente importante,
Porque é o seguinte, vai chegar um momento que a gente quer que nossa criança desenvolva a parte de discriminação auditiva. É extremamente importante que a nossa voz se sobreponha. Então, quando você dá um comando para a criança, ela tem que seguir. Se ela está correndo na rua e você fala, para, ela tem que parar. Se a gente fala para nossa criança, corre, ela tem que correr. E isso daí é a discriminação auditiva e ela vem através desses programas de segmento de comandos. Mas a gente tem que ir em pequenos passos, gente. Eu fico muito preocupada que na internet a gente vai desesperando, porque a gente fala, nossa, a gente está perdendo tempo e tem que sair correndo. Escolha programas base. Se você fala, eu estou sem terapeuta, não dá. Vocês vão escolher 3 programas base, um de contato visual, um de segmento de comandos e um de imitação. E pareamento. Pareamento também é muito importante. Pareamento é bem importante. Mas, enfim, dá para você... Esse daqui é a base. Vocês vão você escolher 3. Fazer 5 tentativas por dia. O que vem a ser uma tentativa? Aquiles, faça isso. Aí ele faz... Isso é uma tentativa. Aquiles, faça isso. Isso é uma segunda tentativa, só para vocês entenderem. E vamos lá, e a parte dos registros. Para quem tem me acompanhado, sabe do site. Deixa eu colocar o meu site aqui. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar direitinho. Aqui deve estar ao contrário para vocês, mas esse daqui é o meu site. Vocês vão entrar aqui em materiais gratuitos. Vão aqui em planilhas e formulários e aqui tem 3 tipos de planilhas que vocês vão baixar. É de graça, gente, é tudo de graça, vocês não tem que pagar nada não, vocês entrem e aqui, ó, vocês vão entrar, tem 3 tipos de planilha para vocês aprenderem a registrar e a mais completinha e simples de preencher é essa daqui do meio. Tá bem ruim de vocês verem, né? Mas essa daqui do meio, que vocês vão entrar lá no site para olhar essas planilhas. E qual a importância disso? Porque aba, como ela é uma ciência, ciência tem como base dados. Não tem como a gente desenvolver uma coisa sem dado. Então, aqui você vai chegar e olhar, por exemplo, a criança está 3 dias, 5 dias, sempre na ajuda total. Se ela tá... Gente, criança tem que aprender rápido. Só se a nossa criança tiver algum outro transtorno associado, algum outro déficit associado, mas é esperado que nossas crianças aprendam. E quando eu falo aprender rápido, é sair de uma ajuda total para uma ajuda parcial. Ela já tem que estar entendendo um pouco a atividade. Então, se ela não tá, a gente tem que rever os reforçadores. Lembra aquela lista que eu falei no início da live que vocês fizeram? Uma lista enorme de reforçadores? Ok, a gente tem que rever, tentar outros. Isso é normal, a gente vai adaptando, porque às vezes uma coisa que é preferida pela criança não é tão reforçador assim. E às vezes os reforçadores eles surgem do nada. Então a gente tem que ficar muito atenta a isso. Outra coisa, às vezes o ambiente está muito poluído, então vocês têm que rever o ambiente. Então, isso daí é muito importante, gente. Eu tenho muito material gratuito no site. A gente conversa muito lá no grupo. E eu tô vendo que aqui a Mariana tá na live, gente. A Mariana, deixa eu ver se ela ainda tá aqui. A Mariana, ela é especialista em orientação parental. Ela estudou nos Estados Unidos e a gente vai fazer em breve uma live juntas para falar justamente sobre a questão da orientação parental. Ela é especialista nisso, é bem interessante. Outro programa que é muito importante vocês fazerem com sua criança é porque se uma criança ela tem o repertório de comunicação muito baixo, ela nem aponta, ela chora demais para as coisas, ela começa a instaurar um comportamento de birra, que vira um comportamento supitivo, porque ela não consegue se comunicar. Então a gente tem que ensinar o apontar. E o apontar é a mesma coisa. A criança quer a mamadeira, você vai lá ajudar com a mãozinha
dar o que ela quer, que vai ser reforçador, mas você vai ajudar deixando uma distância e entregar. E fazer isso várias vezes. Toda vez que ela quer alguma coisa, você faz. Outra forma de fazer isso, que é muito eficiente, é modelando. Você pega um objeto que a criança goste muito, tipo, ela ama esse carrinho, você vai guardar esse carrinho só para fazer essa atividade e colocar próximo, dando ajuda total com os dedinhos, segurando os dedinhos para ela apontar. Apontou? Ganhou o brinquedinho e vocês vão fazer isso 5 vezes registrando por dia. Então, é basicamente isso, é o contato visual, ensinar a apontar pelo menos, vocês vão começar ensinando a apontar. Tô dizendo para aquelas mães, gente, aquelas crianças que têm baixíssimo repertório de comunicação, que você tá correndo contra o tempo, vocês não têm acesso à terapia, não tem, eu tô fazendo uma live dedicada para esse grupo de pessoas que estão nessa situação. Então aqui, o Andrei Melo. Dani, como ajudar uma criança que acha que está falando, mas ela só fala inglês ou enrolado, mas aponta tudo que quer, mas não tem uma língua correta? É muito importante passar por uma fono. Tem que fazer, porque assim, ela fala inglês ou ela não fala inglês, como é que é isso? Porque é o seguinte, se ela está sendo exposta muito a uma língua estrangeira, ela pode estar aprendendo. Eu conheço um rapazinho que faz terapia lá, chegou a fazer terapia com meu filho, que ele só falava russo. Ele aprendeu num desenho russo e ele só falava algumas palavrinhas. Então, tem que ser feita uma análise junto com a fono, porque isso daí é um caso complexo, isso daí não é um caso simples. Nada que alguma coisa seja simples em toda essa situação que a gente está falando aqui. Mas quando a gente fala de uma criança que ela tá pegando habilidade de outras línguas, aí vem outra coisa, que eu vou fazer o seguinte. Se você tá no grupo, que lá no grupo tem um formulário, você entra por aqui, você vai mandar essa dúvida, lá entra no grupo, que você entra pelo site, e você vai entrar no formulário da Jéssica, que a gente vai ter uma live no sábado às 14 horas. Então você vai escrever e mandar essa dúvida para ela, porque essa dúvida daí, ela tem que ser levada para uma fono. Então a gente tenta levar essa dúvida para a live de sábado às 14 horas, porque é uma dúvida muito específica e a Jéssica ela vai ter muito mais experiência para falar sobre o caso. Justamente porque a Jéssica faz parte do Instituto Ninar e o Instituto Ninar ela atende pacientes que não falam português. Tem vários dos terapeutas que eles são treinados a trabalhar com crianças que falam outras línguas, justamente porque tem crianças que aprendem pela televisão a falar outras línguas. Modo de dizer, entendi. Ok, então quer dizer que ela está tentando falar alguma coisa. Ela já balbucia. Você vai ter que modelar esses sons. Você tem que fazer um modelamento. Por exemplo, a sua criança, você vai anotar todos os fonemas que sua criança fala. Por exemplo, a sua criança uma hora tá falando mã. Ok, ela fala mãe, ela sabe pronunciar mãe, que legal. Minha criança fala D. Aí você vai anotar o D, legal, ela fala D. Ela fala T. Você vai anotando tudo isso, mas aí você vai modelar esses sons. E como é que a gente modela? O primeiro passo da comunicação é quando a criança faz assim. O segundo passo da comunicação é quando a criança aponta. O terceiro é quando, por exemplo, ela quer, digamos que essa daqui, eu sempre pego esse pote, essa aqui é a mamadeira. Aí você vai chegar para a criança e colocar perto. Ma. Aí a criança soltou um um an. Qualquer som parecido, você entrega, porque ela quer a mamadeira. A mamadeira vai ser reforçador. Aí você, com o tempo, você vai modelando esse som até sair um ma. No momento que sai um ma uma vez, você vai fazer a segunda etapa. Que aí a criança já fala ma, mas você quer que ela fala ma. Então, você vai chegar e voltar com a mamadeira. A criança já fala ma.
Aí você, aí você dá a dica, né? Aí ela tem que completar. Aí você entrega. Isso daqui você tá fazendo um modelamento do som, das palavrinhas. E você vai etapa por etapa fazendo esse modelamento. É muito importante que você fique atenta a que etapa a sua criança tá. Eu cheguei a fazer uma live sobre isso, falando sobre comportamento verbal. Eu fiz até umas anotações aqui, vou até passar aqui para vocês. Porque assim, você começa com é exatamente isso. Você começa com as dicas e ainda tem os níveis de dica, né, que você tem que dar dando para a criança. Então você começa modelando o som. Eu acho que você entendeu, né? Ou não? Você começa com aí a criança, ela não tá. Você começa com a dica visual e a dica verbal se a criança tiver muita dificuldade. Aí, conforme o tempo, você vai reduzindo essa hierarquia de dicas. Deixa eu ver. Aqui, o meu também aponta tudo e fala sobre enrelado. Exatamente, a gente tem que fazer esse modelamento. Bom que aponta. Isso já é ótimo. A parte de modelar não é fácil, gente. Não queira modelar tudo de uma vez só. Escolha uma coisa que a criança goste muito e seja um som fácil e que esteja no repertório da criança. Mas normalmente já está no repertório da criança. Mas digamos que ela já fala pá. Aí você está querendo ensinar o papai. Aí você vai de vez em quando. Por exemplo, a gente está ensinando o Aquiles a falar abrir. A gente sabe que nossas crianças têm baixo repertório de comunicação. Isso daí foi uma orientação até da Fono. A gente não vai chegar e falar abrir. Olha o som, abrir. Olha a dificuldade de falar isso. Então a gente está modelando da seguinte forma. Quando ele quer abrir, ele sempre pede para abrir a geladeira. Abrir. Então quando ele solta um som parecido com bi, a gente já abre para ele. Então ele já está começando a juntar o abi. Aí com o tempo a gente vai colocando o bri, abrir. Vai ser uma etapa por etapa até ele conseguir. O reforçador é abrir a geladeira e ele vê o que tem. Normalmente ele só quer namorar a geladeira mesmo. Ou comer maçã. Ele tá numa tara por maçã, gente. Maçã e melão. Entendi. Funciona com água. Isso, água. Exatamente. A gente vai bem devagarinho modelando o som para a criança. A criança, então, tem chance de falar com essa fala enrolada? Tem sim. Assim, se a criança não tiver outros déficits associados, outros transtornos, outros problemas, tem sim. Só que a primeira coisa que você tem que fazer, saber o repertório de fonemas da sua criança. Não adianta a gente querer inserir um bando de coisa para a criança, sendo que a gente não sabe o repertório. Você quer falar tá. Sua criança nunca fala esse fonema, tá. A gente tem que trabalhar com os fonemas que ela já sabe. Luiz Borim. Luiz, a gente tem que fazer nossa live, né, Luiz? O Luiz é terapeuta e a gente está querendo fazer uma live para falar sobre técnicas para se acalmar, porque o que acontece? Quando a criança ela entra naquele processo do comportamento disruptivo, se a gente não sabe lidar alguma técnica rápida para a gente se acalmar, para a gente voltar para o aqui e agora, a nossa adrenalina vai lá para cima, o nosso cortisol vai lá para cima. Então a gente vai conversar sobre essas técnicas para a gente voltar pro aqui e agora. Em breve, né, Luiz? Aqui. Quando ele quer se referir a mim, que sou a mamãe, ele chama de Di. Tá bem complicado ensinar o mamã. Mas se ele fala, vamos fazer o seguinte, ele já tem uma funcionalidade. Vamos o seguinte, ele chama você de Di e você aparece. Quer dizer que isso foi modelado, esse comportamento. Viu? Ele toda vez que ele fala de, o comportamento é você aparecer, você ir sorrir, você aparece para ele, você
justamente, ele consegue chamar a sua atenção. E você reforça esse comportamento, sempre que ele fala de, você aparece. Então você está reforçando o comportamento dele falar de. E não tá, pelo menos isso ele já fala. Depois, vamos trabalhar com que ele não sabe se comunicar. Então, assim, se ele quer mamadeira e não faz sentido, a gente tem que levantar isso daí para trabalhar. Então, o de, ele já sabe que é mãe. O ao, ele já sabe que é água. Então, você vai aperfeiçoando o que ele já sabe e vai colocando de pouquinho em pouquinho um novo repertório conforme os fonemas que ele já sabe. Natália, você pediu sem querer ou você quer entrar? Se você quer entrar, eu aceito. É só você falar que quer entrar que eu dou permissão aqui. Porque às vezes pediu sem querer. Então tá, gente, eu falei basicamente sobre comunicação verbal, revisando aqui a live como é que foi. Eu falei sobre reforçador, sobre a importância da gente levantar reforçador, de vocês irem lá no site, esse site aqui, e baixar o guia de reforçadores, aplicar mesmo, anotar o que a sua criança mais gosta, fazer a hierarquia de reforçadores. Falei sobre contato visual, os 3 programas básicos de contato visual, que eu já falei não sei quantas vezes aqui no feed, vocês vão encontrar várias técnicas. Imitação, gente, imitação. Por quê? Através da imitação, a imitação é uma das formas mais rápidas de aprender e é a forma que a gente sabe a intenção do outro. Muitas mães chegam para mim e falam: nossa, Dani, o meu filho não sabe quando eu tô triste. Meu filho não sabe quando eu tô feliz. Às vezes eu tô triste, assim, eu me machuquei, meu filho vem rindo. Mas ele não tá rindo porque ele tá achando que é legal você se machucar. Ele tá rindo porque ele não consegue ter o foco atencional no seu rosto. Ele não consegue focar, o foco atencional dele não está no seu rosto, não está em você, e ele não consegue fazer essa leitura. A gente não tem isso nato, a gente aprende, a gente desenvolve essas emoções, a gente desenvolve observando o rosto do outro. Por isso que o contato visual é muito importante para o foco atencional da criança e para o nosso rosto, e o processo de imitação, a gente trabalhar imitação, para que ela entenda que a cara é porque tá triste, sabe? É porque tá feliz. Então, é muito importante a gente trabalhar. Dani, esclarece a diferença entre imitação e comando. Gente, é muito importante a gente separar. Imitação é, faça isso. Colocar a mão na cabeça. Isso é imitação. Eu dei um comando, faça isso. Imitação. Aí você faz isso. Você repete igual a mim. Ó, imitação. Você só usa o comando, faça isso, igual. Você vai escolher um desses comandos e usar, mas com o tempo a gente vai tirar o comando. A gente só vai fazer. Por quê? Porque a nossa criança tem que imitar os outros sem os outros falarem, faça isso. Tipo, você tá procurando o banco e você acha o banco, mas você vê uma fila, tá todo mundo indo pra fila. Você não vai sair entrando no banco, você vai entrar na fila porque você vai repetir os outros. Então é isso é imitação. Comando. Abre. Fecha. Olha a diferença. Eu falo, faça isso. Aí a criança tem que... Isso daqui é imitação. Faça isso. Comando. Abre. Comando. Fecha. Viu? Conseguiu perceber a diferença? São áreas diferentes do cérebro que trabalham com imitação e que trabalham com segmento de comandos. Então, vamos ficar atento aí. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Ver aqui. Ok. Então, deixa eu ver se falta mais alguma coisa para falar para vocês. Ah, que bom. Ó, se ficou mais alguma dúvida, pode falar. A gente tem que trabalhar isso daí de forma exaustiva
Mas a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que ensinar a nossa criança a parte de comunicação, que é apontar, modelar os sons, e etapa por etapa. Se sua criança ainda não aponta, não adianta você querer ficar, não aponta, não fala, vamos começar com apontar. Depois a gente vai para outra guerra, né? Eu trabalho com militar, então militar fala muito guerra. A gente vai para outra guerra. Essa daí é a primeira etapa. Trabalhar a imitação, trabalhar segmento de comandos e trabalhar o contato visual. Esses 4 daí são muito importantes. Registrar, gente. Para fazer aba, tem que ter registro. Para fazer aba, vocês têm que saber os reforçadores das suas crianças. Então, assim, essa é a base. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa que eu queria falar aqui nessa live. Sobre níveis de ajuda, gente. Níveis de ajudas é muito importante. Deixa eu primeiro responder aqui as dúvidas. No comando você não dá o modelo de imitação. É verdade, Veridiana, eu falei errado. Quando eu falei abre, pode ter dado o entendimento errado. Exatamente, eu falo abre, aí a criança abre. Fecha, a criança fecha. Na imitação, a gente dá um modelo. Às vezes, a forma que eu mostrei aqui pode ter ficado confusa. Então, assim, por exemplo, eu falo empilha. Ou, isso daqui é um comando, empilha. Na imitação, eu faça isso. Aí a criança faz igual. Esse daqui é um modelo. Então, muito bem. Às vezes, eu posso ter parecido, ter ficado meio confuso. Meu filho está ruim para obedecer comandos, falta só aprimorar. Aí entra o nível de ajuda, porque é o seguinte, às vezes o foco atencional da sua criança não está nisso, então a gente tem que ficar atento ao nível de ajuda. Se você está chegando para sua criança e fala empilha, e a criança fica assim, quer dizer que ela precisa de um nível de ajuda. No início você vai dar ajuda total para sua criança e entregar o reforçador. Exatamente. Aí conforme você vai desvanecendo o nível de ajuda, vai reduzindo para uma ajuda parcial, para uma ajuda gestual, tipo, empilha. Aí a criança, você manda a criança empilhar, empilha. Aí a criança não faz nada. Não faz nada, fica olhando. Aí você empilha, ela não faz nada, você tem que dar ajuda total. Aí, você na segundo modo, a criança já sabe que tem que pegar o bloquinho, mas ela vai, levanta o bloquinho e esquece. Aí você vai dar uma ajuda parcial para ela terminar a atividade. Entregou o reforçador. Aí você empilha. Aí a criança, ela pegou e assim não tá acertando, você vai dar uma ajudinha para ela. Ou, no caso, a criança pega o bloquinho, empilha. Uma ajuda gestual. E você está dando dica verbal. Lembra, você está dando 2 níveis de dica. Você está dando a dica verbal, ou uma dica gestual, ou uma dica parcial de levar a mãozinha, assim, só conduzir o bracinho, ou ajuda total levando. Tem que ficar muito sensível ao nível de ajuda que a criança está precisando no momento. Aqui, Natália, você sabe se tem algum sintoma que descarta que é autismo, mesmo tendo algumas características? Por exemplo, minha filha é super social, mas tem alguns sintomas que enquadra como autismo. Natália, deixa eu te falar. O autismo ele é um espectro muito grande. Eu sou autista, não sei se você sabe. Eu sou autista, eu fui diagnosticada aos 15 anos e eu sou hipersocial. Eu posso passar um dia, eu tô com hiperfoco em autismo, né? Eu posso passar um dia inteiro conversando com você sobre autismo. Eu posso ligar essa câmera e passar o dia inteiro falando sobre isso. Se você quiser me ouvir, se você quiser conversar comigo, a gente vai passar o dia inteiro conversando sobre isso, porque é o meu hiperfoco. Eu sou altamente funcional, eu tenho algumas poucas estereotipias e normalmente elas aparecem só quando eu tô muito estressada. Eu tenho bom desenvolvimento, eu tenho um QI considerável, eu tenho bom desenvolvimento, enfim. É isso que eu quero dizer. Isso não impede da sua filha ser autista, tá bom?
Aqui a Veridiana. Dani, se você não aponta, mas ele já fala algumas palavras para indicar o que quer, devo voltar para apontar? Apontar é importante. Não vou negar que apontar é importante. Só que assim, se ele já fala algumas palavras, a gente tem que trabalhar também nisso. O que acontece, gente? É importante a gente trabalhar a fundação da criança. Ele fala com funcionalidade essas palavras? Ele fala, ele tá vendo ali a água, que é o mando, né? Água. Aí você entrega a água, porque ele quer água. Então você entrega. Ele vê carro. Carro. Ele quer o carro, né? É um mando. Você entrega o carro. É com funcionalidade que ele fala essas palavras? Que se não for com funcionalidade, a gente tem que dar funcionalidade para as palavras. Isso é importante. Se ele fala sem uma funcionalidade, ele fala de forma egóica, autoestimulatória, a gente tem que dar funcionalidade para essas palavras, né? Para que ele fala que ele quer dizer que ele já tem um recurso. Isso é ótimo, muito bom, muito bom. Então, esse é o primeiro ponto. Aí você fala, não, ele já fala com funcionalidade essas palavras. Então, o que você vai trabalhar? Você vai continuar trabalhando a questão de aumentar o repertório de comunicação da sua criança, com outras palavrinhas, com outras coisas, fazendo modelamento e começar a trabalhar o apontar, gente, porque o apontar é importante. A gente precisa saber apontar, a gente quer mostrar alguma coisa na rua, tipo o cachorro que tá do outro lado da rua. Aí a criança quer o tato, né? Que a gente quer mostrar alguma coisa, a gente vê alguma coisa, a gente quer dividir, assim. Aí a gente, cachorro! A gente vê um cachorro no meio da rua. Aí o cachorro tá ali do outro lado, né? Se a gente aponta mostrando cachorro, é mais direto, é mais rápido, você vai ver, nossa, é um cachorro mesmo. Aqui, Dani, meu filho não me aponta quando eu peço para mostrar nas fotos, cadê mamãe? Ele olha, mas não aponta. Ele aponta apenas o que ele quer para ele. Então você vai ter que ensinar. Você vai ter que ensinar para ele. Se você quer que seu filho te aponte nas fotos, você vai ter que ensinar, mas é um nível de abstração isso. É a mamãe aqui e a mamãe na foto. É a mamãe no celular e a mamãe que tá aqui. É a mamãe do espelho, que tá no espelho. É um nível de abstração muito grande. Tem que saber em qual nível de desenvolvimento tá sua criança para desenvolver essa abstração. Aqui. Meu filho leva tudo na boca e não tem interesse de brincar com nada. Seu filho tem quantos anos? Porque assim, o Aquiles ele tem essa busca sensorial muito grande também. Ele leva bastante as coisas na boca. A ponto que a gente está tendo que usar um mordedor, porque às vezes o mordedor é concorrente na atividade. Ele levar as coisas na boca pode ser uma coisa muito divertida para ele. Quais são as coisas que ele gosta de levar na boca? São coisas duras? São coisas moles? Vamos listar tudo isso daí que ele tem interesse. Porque às vezes isso daí é a brincadeira dele. Vamos começar a listar. Isso daí pode ser um potencial reforçador. Não vamos perder de vista isso. Eu fui diagnosticada aos 15 anos, Natália. Eu fui diagnosticada. Ele só gosta de ficar no balanço. Ok, o balanço é um potencial reforçador também. Gente, a nossa criança gosta, tem crianças que realmente são muito, muito difíceis. Realmente existem essas coisas que elas ficam alienadas mesmo. São graus bem severos de autismo, que aí fica realmente difícil da gente trabalhar com a questão dos reforçadores extrínsecos, assim, a gente não sabe. Mas é muito importante a gente levantar tudo que faz a nossa criança feliz, inclusive as próprias estereotipias. Por exemplo, o Aquiles, ele gosta muito de objetos, varetinhas. Na época que o Aquiles, eu estava fazendo levantamento, né? A gente começou a fazer o levantamento de repertório dele. Uma das coisas que eu escrevi, que eu mandei para os terapeutas, é que ele gostava de galhos. Ele adora galhos, folhas.
mais do que qualquer brinquedo. Ele via um galho na rua, ele já ficava louco pelo galho para ficar balançando o galho. Então, a gente já usou isso várias vezes como reforçador para entrar em outras atividades. Se você olhar no meu canal, tem um vídeo que se chama Uma Hora da Prática, usando o modelo naturalista, onde o Aquiles ele tá com um martelinho, brincando com o martelo ao contrário. Ele balançando assim o martelo. E o programa dele era pegar o martelo e bater. Então, o que a gente fazia? Deixava ele brincar com o martelo desse jeito e revezava e batia. Brincar dessa forma estereotipada era reforçador. Então, o que acontece? Com o tempo, hoje, quando a gente deixa disponível, ele já faz esse revezamento. Gente, brincar de rodar uma rodinha assim, isso é brincar. Brincar assim é brincar. Brincar de abrir a portinha, disso daqui, o que a gente tem que fazer é aumentar o repertório da nossa criança de brincar. Eu, como autista, eu falo muito sobre essa questão das estereotipias. A gente tem que elencar as estereotipias que podem ser prejudiciais e as estereotipias que elas são manifestações. Gente, quantas pessoas têm aquela mania de ficar balançando os pés, de pegar qualquer caneta e ficar balançando assim? O que a gente tem que elencar é o que não é bom e o que não é bom e o que é bom. Por exemplo, meu filho, quando ele fica feliz, ele bate os bracinhos e ele só faz isso quando ele está feliz. Eu vou querer remover uma característica dele? Não, a gente usa isso como um potencial reforçador numa brincadeira. A gente vai dando outras funcionalidades a esse movimento. Então, é isso. Obrigada, Michele. Muito obrigada. Oi, Carol! Ai, gente, a Carol é muito linda. Carol é terapeuta, gente. A Carol, ela foca a terapia dela em mulheres. E é muito legal que ela trabalha com transtorno de imagem. É muito, muito bacana o trabalho da Carol e eu recomendo que vocês a conheçam. Principalmente que quando a gente tem filho, a gente fica se cobrando em relação ao nosso corpo. E a Carol, ela trabalha muito bem isso, de forma maravilhosa. Aqui, ó, isso que meu filho faz, isso que meu filho não faz, ele me mostra as coisas na rua, coisas legais que ele vê. Ele só mostra quando quer que eu pegue algo. Ah, tá, ele não tem atenção dividida, mas a maioria das nossas crianças não tem mesmo, não. Principalmente com quem as crianças que estão aqui no nosso, nesse meu canal, o foco aqui é justamente crianças com baixo repertório de comunicação. E isso que a gente está conversando é sobre a atenção dividida, gente. A atenção dividida é extremamente complexa. Para você ter noção, aos 6 meses de idade, já é possível a gente começar a identificar o autismo com 6 meses de idade, nos primeiros 6 meses, porque a atenção dividida é uma das primeiras coisas que aparece da criança, é o contato visual, a mãe tá ali amamentando, igual era o meu caso, eu ia lá amamentar o Aquiles com 6 meses, ele, a cada 10 vezes, ele olhava para os meus olhos, sei lá, umas 3, 4 vezes. Isso é muito baixo, é uma frequência muito baixa. Existe um sisteminha chamado iScan, que é usado para fazer cirurgia refrativa, que nos Estados Unidos eles estão fazendo um trabalho muito legal, uma pesquisa, de fazer precocidade do autismo com esse iScan. A mãe fica de frente com a criança, fazendo gracinhas, brincando com a criança, fazendo caretinhas, enquanto esse sistema de câmera fica aqui atrás, monitorando o rosto da criança e fica um outro sistema de câmera olhando o rosto da mãe, para ver a frequência de contato visual da criança. Se a criança tem uma baixa frequência de contato visual, essa criança já entra numa listinha para ser acompanhada, para verificar se vai somando os déficits desse desenvolvimento. E a outra questão é a atenção dividida. A criança viu uma coisa legal, olha para a mãe e olha para a coisa de novo. Ali, ó, pelos seus 8 meses, 8, 9 meses, já é esperado que a criança já esteja com a atenção dividida bem desenvolvida. Então, esse daí é a etapa. Mas para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que trabalhar o contato visual,
a gente tem que trabalhar a imitação, a gente tem que trabalhar o segmento de comandos e essa parte da comunicação verbal. Vamos lá. Legal essa explicação de levar toda a boca. O meu filho, ele leva e a gente a gente entrega o mordedorzinho para ele tem uma busca sensorial muito grande, às vezes é concorrente com a atividade, então a gente tem que entregar o mordedor mesmo durante a atividade, porque não vai render. E quando ele tá com uma busca muito, muito grande, a gente aprendeu com a terapeuta que existe aquelas massagens, né? Que aí você faz uma massagem mais profunda, com pressãozinha do corpo bem leve. Isso também ajuda. Celular. Vamos lá entender sobre a questão do reforço. Reforço você só entrega logo após uma tentativa do que você está fazendo. Eu não sei como usaria o celular para fazer o desfraude. Eu realmente não sei como trabalhar isso com o celular. Essa estratégia de fazer o celular, mas poderia ser. Poderia ser. Se é um potencial reforçador, mas a questão é que o reforçador ele tem que ser limitado. Você só pode entregar, conseguiu ir para o banheiro, foi ao banheiro. Aí você tem que entregar o reforçador exatamente depois, né? Entregou o celular. Você vai entregar em outro momento? Não pode. A criança não pode ter acesso ao celular em outro momento algum. Por exemplo, aí você vai passear com a criança. Eu vou deixar só ela ver um pouquinho, brincar um pouquinho. Pronto, já era o reforçador. Aí, então, assim, tem que ser estudado isso. Muito, muito. O Aquiles, ele também ele quer sentir tudo pela boca. Então, a gente tem que ficar trabalhando, tem que ficar vigiando, tem que ficar fazendo essa suspensão. E o que a gente faz é tentar trazer outros estímulos para ele, né? Carol, aqui, não sei realmente usar reforçador. Gente, reforçador é tudo que aumente a frequência. Eu vou falar uma coisa, por exemplo, esses tempos atrás tinha uva Vitória aqui em casa. O Aquiles, ele amou essa uva Vitória, ele detestava essa uva antes. Aquela uva que é doce, doce, que até só de pensar eu já comecei a salivar. Ela é muito doce. Então, assim, você só vai entregar, eu só entregava a uva para ele depois que ele fazia uma atividade. Na época eu estava ensinando ele a apontar. Ele apontava, eu entregava o pedacinho de uva. Aí eu comecei a cortar a uva em 4 partes. Uma uva, gente, eu cortava em 4 partes. Ele tinha que fazer, eu apontar e entregava. Aí depois ela deixou de ser reforçadora, depois ele não quis mais saber de uva. E olha, a gente só entregava na atividade. E depois voltou a ser reforçador. A gente tem que estar sensível. A gente sabe que reforçador se está aumentando a frequência do comportamento. Se o nível de ajuda que você está tendo que dar para a criança está reduzindo. É complexo, gente. Não é à toa que é uma ciência. O que eu estou falando aqui para vocês não é fácil, não é simples. Mas é o que tem eficácia comprovada. Eu queria muito chegar para vocês e dar uma fórmula mágica aqui para vocês. Olha que legal, gente. Vocês dão isso daqui para sua criança, 3 gotinhas por dia que acabou. Não, não é isso. Infelizmente, a gente ainda não chegou nesse ponto. O que eu posso falar para vocês é que aprender sobre reforçador, aprender sobre aba é extremamente importante. Testar, reforçador é teste. E se você chegar e falar, Dani, eu não tenho competência, vou deixar para quando chegar a terapia. Ok, o terapeuta, ele só vai demorar semanas e semanas para levantar o reforçador da sua criança. Principalmente se é uma terapia uma vez por semana. Então você pensa, se você tem contato com seu filho várias horas por dia, 7 dias por semana, e você não consegue levantar os reforçadores do seu filho, o terapeuta vai demorar muito mais. Então, a tarefa que vocês têm que fazer é chegar, pegar o guia. Vou até mandar o guia de novo aqui no meu site. Aqui. O guia. Vocês, pelo amor de Deus, gente, baixe esse guia e trabalhe com esse guia. Levante tudo que sua criança gosta. Testem. Se você está falando, Dani, levantei aqui, não está dando certo. E outra, registre. É de um lado. É levantar tudo que sua criança gosta,
E do outro lado é aprender a registrar, é aprender sobre níveis de ajuda, é aprender que aba só é aba se você estiver lá registrando todo dia a atividade de que você está fazendo com a sua criança. Outro ponto, menos é mais. Escolha pequenas atividades com sua criança. Você vai trabalhar ali 4 atividades por dia, porque, gente, você tem que ensinar a sua criança, além dessas 4 atividades, que é contato visual, ó, você vai fazer 5 tentativas de contato visual, 5 tentativas de segmento de comandos, 5 tentativas de... Meu Deus, me lembra, gente. Minha memória tá... É que eu tô com sono. Essa noite passada, de tempo em tempo, o Aquiles, ele... De 2 em 2 meses, o Aquiles, ele fica uma noite sem dormir. É quase certinha. Parece ciclo, é totalmente ciclo. De 2 em 2 meses, ele fica uma noite sem dormir, e essa noite foi ontem. Que ele foi dormir 4 horas da manhã e acordou 7 horas da manhã. Então, vocês imaginem o caco que eu tô. Ele foi dormir agora, eu vou dormir daqui a pouquinho. Então, o que eu tava falando com vocês levantaram o reforçador das suas crianças, vocês aprenderam sobre os níveis de ajuda, então vocês estão lá fazendo o programa de 5 tentativas de imitação, 5 tentativas de contato visual, 5 tentativas de segmento de comandos e 5 tentativas de comando verbal, ou seja, apontar, ou já você está fazendo o modelamento, né, das palavrinhas e tudo que você está fazendo com a sua criança. Você já está fazendo 20 tentativas por dia, gente, isso é coisa pra caramba. Vocês estão fazendo muito. Aí vocês ainda têm que ensinar a sua criança a tirar a roupa, colocar a roupa, a lavar a barriguinha no banho, escovar o dente. Olha o tanto de coisa que vocês têm. Então, assim, calma aí, não precisa tanto, vamos com calma. Vocês já têm tarefa demais, e vocês, mães, pais que estão aqui, vocês ainda trabalham fora, tem que cuidar da casa. Menos é mais. Se vocês focarem muito bem nessas 4 atividades, ainda ensinar a criança a fazer essas outras coisinhas, pronto, acabou. Não, daqui em uma semana sua criança já vai estar passando de etapa, 1, 2 semanas. Se não tiver, tudo bem. Você vai ter que reavaliar os reforçadores da sua criança. Ai, Dani, não tá dando certo esse reforçador, vou tentar outro. Conforme você vai pegando feeling de tudo isso, vai pegando como é que funciona, vocês vão ver que existem reforçadores que vocês vão usar quando a criança está aprendendo a atividade e reforçadores que vocês vão usar até do social, por exemplo. Quando o Aquiles, ele tá fazendo uma atividade nova, eu já sei que não adianta eu fazer cosquinha nele, não adianta eu pegar ele e rodopiar, não adianta eu, ai meu filho, parabéns. Não, é amendoim. É amendoim, ele ama amendoim, eu pego amendoim, divido em 2 bandas e entrego amendoim como reforçador. Saiu da ajuda total para uma ajuda parcial já, eu já tiro o amendoim e começo a fazer cosquinha e pulo com ele e tudo. Aí quando ele já tá chegando no nível de independência lá de 70% independente, 80%, quer dizer que a atividade já tá legal. Aí eu começo a revezar, porque ainda tem isso, gente. Eu ainda vou ensinar para vocês sobre os tipos de reforçadores. Eu começo a fazer o reforço F2, F3, que assim, a cada 3 tentativas eu entrego um reforçador, a cada 2 tentativas entrego um reforçador. Isso daí já é mais pra frente e um dia eu paro para dar uma aula só sobre isso para vocês, porque é muito complexo. E depois eu chego pro reforço intermitente, que é como o Instagram funciona, viciando várias pessoas em ficar mexendo nisso. O Instagram funciona com reforço intermitente. Aqui. Ô, Michelle, ai, fico com vergonha. Aqui. Ah, entendi. Reforçador é um a cada atividade. Exatamente. Vamos lá voltar para a tríplice contingência. Para cada comportamento que você está ensinando para a criança, cada tentativa que você está fazendo, você vai reforçar. A criança fez isso. Você fala, empilha. Criança empilhou, entregou reforçador. Digamos que isso daqui seja reforçador. Entregou. Aí você empilha. Você vai fazer 5 tentativas dessa por dia. Basta. Passou para o próximo programa. Contato visual.
E não faz seguidão, não, gente. Vocês não vão dar conta de fazer esse trem seguidão. A criança vai ser um saco. Faz uma estratégia de assim, dá um espaçamento. Por exemplo, você fala, Dani, eu tô naquele dia corrido, não tô com paciência de ficar um dia inteiro por conta de fazer atividade. Então tá, vamos reservar aí 15 minutinhos para fazer uma atividade. Empilhar. Você vai fazer a atividade o de comando. Empilha. Aí a criança empilhou. Ou faça isso, você vai fazer o de imitação. Você vai ter um modelo de imitação. Aqui, ó. A gente está com o modelo e você vai chegar para a criança e falar. Vou colocar assim. Você vai chegar para a criança e fazer. Faça isso. Aí a criança vai fazer igual. Aí você entregou o reforçador. Aí você deixa a criança correr para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, fazer o que ela quer. Aí deixa lá uns 2, 3 minutinhos e pronto. Aí faz de novo. Aí você, Dani, o problema é, a minha criança não fica quieta. Não fica quieta. Eu sei que você está dando esse tanto de dica, mas eu já sei que minha criança não vai dar certo. O que você vai fazer? Antes de tudo isso, porque isso daí é uma barreira enorme, você vai ensinar a sua criança a ficar sentada. Porque tem atividade que a gente tem que ficar sentada. Se a criança é muito agitada, aí você vai chegar para sua criança e ficar sentadinha, colocar ela sentadinha 3 segundos. Você pode colocar no celular o alarme, você pode comprar uma ampulheta. Tô doida para comprar essas ampulhetas. Eu vi no Mercado Livre, eu fiquei louca com elas, só achei meio caro. É tudo na fase de 20, 30 reais cada ampulheta. Tem ampulheta de 10 segundos, 5 segundos, bem bacana. Coloca ali, aí a criança, você deixa lá, 1, 2, 3, deixa ela partir para correr. Correu, aí volta, que o correr vai ser reforçador. Se não for, você entrega outro reforçador. Coloca sentadinha novamente, 1, 2, 3. No momento que você vê que a criança não está precisando mais daquela ajuda total para ficar sentadinha 3 segundos, você já aumenta o tempo para 5 segundos, 10 segundos. Aí quando você chegar num tempo que é o suficiente para fazer a atividade, aí ok, você vai poder inserir a atividade, porque você já trabalhou uma barreira de desenvolvimento. Bacana? Outra barreira de desenvolvimento... Esqueci. Durante que eu estava falando, eu lembrei, mas eu esqueci. É sono. Aqui, boa noite. Quente e formas bacana. Deus te abençoe. Ai, obrigada. Eu fico com vergonha. Aqui, para pararem de correr no shopping, seria muito bom essa ajuda. Meu bebê sai correndo desesperado. Pois a discriminação auditiva é essencial e para desenvolver a discriminação auditiva você tem que fazer o segmento de comandos. O segmento de comandos é muito importante. Porque o que acontece? A gente vai começar ensinando a criança a empilhar um bloquinho, a brincar com o bonequinho, assim, pula com o bonequinho, você vai ensinando isso daí, ó. Tipo, chacoalha. Aí a criança chacoalha. Empilha, mão na cabeça. Você vai fazendo isso daí até a criança se acostumando, discriminando o estímulo da sua voz com os outros estímulos do ambiente. É um trabalho, não é fácil. Vocês têm que traçar estratégias. E para isso é muito importante vocês terem guias, modelos. Vou colocar mais uma vez meu site aqui. Eu acho que não sei quantas vezes eu coloco. Vocês entrem no site, baixa tudo o que vocês tiver lá de gratuito. Tem tudo gratuito. No meu site só tem coisa gratuita. Dani, você já estudou sobre o uso de vitamina D, óleos essenciais florais como coadjuvante já? Não tem eficácia científica. Não tem eficácia científica, gente. Tem a meta-análise de 2015. Eu acho que eu coloquei lá no site em algum canto. Se não tá no site, está no nosso grupo do Telegram. Basta vocês entrarem lá no grupo do Telegram e baixar o link da meta-análise. Essa meta-análise eu não quis subir ela, porque é muito importante nós que somos pais de autistas fazer o cadastro. É um cadastro único em relação a isso, onde você vai baixando essas pesquisas. Então, faça esse cadastro, não vai custar nada para vocês, vocês só vão colocar seu nome e e-mail, e se vocês são pais, professores, enfim, o que relação você tem com o autismo. Baixa essa meta-análise. Ah, mas Dani, eu não sei inglês. Google Tradutor. Coloca no Google Tradutor, que o Google vai traduzir bonitinho para vocês para português.
lá mostra que não tem eficácia científica. Vitamina D, inclusive, que é o tal do protocolo Coimbra, ele é perigosíssimo para criança. Porque o que acontece? Se você dá altas doses de vitamina D para uma pessoa e você associa com cálcio, que é uma coisa que a criança precisa muito na formação, ela tem um alto potencial de ter uma pedra nos rins, um cálculo renal, né? Um cálculo renal. Vai sobrecarregar os órgãos da criança. E, gente, o que acontece? Eu coloquei lá no grupo falando sobre efeito placebo e o placebo aberto. Quando eu falo sobre eficácia, o que acontece? Dani, não funciona os óleos essenciais, não vai funcionar florais. Eu não tô falando isso. Eu tô falando sobre eficácia. Eficácia é diferente. Quando a gente fala que uma coisa é eficaz, quer dizer que tem uma acertabilidade alta. Quer dizer que, assim, foi testado, por exemplo, a aba. A aba sabe que se você seguir o protocolo, os protocolos bonitinhos, seguindo a faixa de idade, fazendo toda essa questão dos relatórios, identificando as barreiras, fazendo um programa individualizado, tem alta eficácia. A criança vai se desenvolver. Porque na aba se levanta as barreiras de desenvolvimento. No VB-MAP, que é um dos instrumentos de rastreio para autismo, que você faz o rastreio de repertório, né, de comunicação da criança, uma das primeiras coisas que faz é levantar a barreira. A segunda etapa do VB-MAP é levantar as barreiras de desenvolvimento da criança. Eu nem sei quanto tempo eu tô falando aqui, gente. Tô com medo de dar 1 hora e a live acabar assim do nada. Mas eu vou falando, se acabar, acabou e faz parte. Então, isso daí é a segunda etapa do VB-MAP. Então, o que acontece? O ABA, a gente sabe que tem uma alta assertibilidade nisso, porque a gente tem todo esse ambiente controlado. Aí, quando a gente fala sobre... Eu não estou falando da vitamina D. Vitamina D é perigosa nessas dosagens do protocolo Coimbra. Vitamina D é importante, mas não nessa dosagem absurda do protocolo Coimbra. Agora, vamos falar sobre óleos essenciais e florais. Os óleos essenciais e os florais, segundo a comunidade científica, o que eles têm de pesquisa, eles se assemelham ao efeito placebo. O efeito placebo, ele é cerca de 40%. Você vai fazer uma pesquisa, chega até em números, eu não sei exatos, mas se eu bem me lembro, é em torno de 40%. Você vai fazer um teste de uma droga, vai fazer qualquer testes assim, chega a valores próximos de 40% do efeito placebo. Então, ok. E existe um conceito do placebo aberto, que mesmo que você saiba que é placebo, tem um grande estudioso de Harvard que ele tem feito bastante pesquisa sobre essa questão do placebo aberto. Mesmo que você saiba que você está tomando uma pílula e que essa pílula ela é placebo, ela funciona em uma comunidade, vai fazer uma pesquisa, em torno de 40% das pessoas, mesmo sabendo que é placebo, ela dá certo. Não se sabe muito bem o efeito placebo, não se entende muito bem, sabe que existem várias variáveis correlatas no efeito placebo. E o mais bizarro, deixa eu até confirmar com meu marido que ele leu esse negócio, é a azul ou é a vermelha que dá mais efeito? Se eu lembro, tem uma questão da cor ainda, que se você dá uma pílula com uma cor específica, ela ainda consegue ter mais efeito que a outra. Eu tenho que estudar um pouquinho melhor para passar para vocês isso, mas eu esqueci. Então, assim, essa que é a questão. Aí você sabe que você tem um ambiente que você vai dar um floral, um óleo essencial, e você não tem o controle disso, você não sabe se vai dar certo ou não. Simplesmente pode entrar dentro desse valor como? Luiz falou vermelha. É vermelha, né? Vermelha. Obrigada, Luiz. Muito obrigada. Então, assim, você entra nesse campo que você não sabe. Então, assim, eu prefiro ir usar no meu filho, praticar no meu filho o que tem eficácia científica. O que tem eficácia científica para o transtorno do espectro autista é o ABA. São intervenções com base na análise do comportamento aplicada.
E se você for lá na meta-análise de 2015, está listado lá as 14 intervenções que têm eficácia científica. Entraram mais duas, que é a musicalização e a integração sensorial IRIS, que é a que tem comprovação científica também, de eficácia científica. A gente fala sobre eficácia. Então é isso, gente. Segmento de comando, sai correndo, comando imitação. Aqui, o meu não dorme bem, tarde, acorda de madrugada, desperta cedinho. Meu filho faz 20 horas por semana de aba. Eu faço pós em aba há 1 ano e meio, faço muitos cursos e estímulos que eu posso. Luciana, você está de parabéns. Demais, demais. Ah, a gente tem que ser você é professor e tem que dar aula remota. Ai, meu Deus do céu. É assim, aqui em casa, gente, a gente tem que tá trabalhando de madrugada. Tá ali meu esposo, só não mostro porque ele tá à vontade, tá? Ele tá ali trabalhando, eu tô fazendo a live, eu aproveitei que o Aquiles dormiu. Daqui a pouco eu vou dormir também, mas o Aquiles tá nessa. Ontem ele acordou de madrugada, né? Foi um ó. Eu tô um caco. Eu tô falando aqui com vocês, minha memória fica falhando o tempo todo. Aqui. Ele faz clínica, você aplica. O Aquiles, ele tem uma história, né? A gente começou na clínica, fazendo individualizado, na clínica Ninar, no Instituto Ninar aqui de Brasília. Onde eu entrava nas terapias com Aquiles. Eu não tinha essa opção da terapeuta falar que eu não ia entrar, não, gente. Ela falava que eu não ia entrar. Se alguma terapeuta falasse que eu não ia entrar, eu já colocava o pé na porta e já ia entrando. Com meu filho, sempre foi assim. Ele não existia essa opção. Agora eu tô em home office, mas eu trabalhava à noite. Então eu trabalhava à noite, aí de manhã vinha para casa, buscava o Aquiles, levava ele para terapia, então era um ó. Eu tava sempre morta de cansaço. Eu e meu esposo, que nós trabalhando à noite, meu esposo trabalhando à noite durante o dia, era um ó. Isso daí foi o primeiro ano dele, foi assim. Aí depois ele foi para uma clínica escola, que é da Ninar também. A Ninar, ela tem é um dos poucos no Brasil, talvez o único, que é uma clínica que é escola ao mesmo tempo. Então, fica um AT por criança e fica um supervisor ali e vai fazendo as atividades. Aí, com a pandemia, a gente veio para dentro de casa e eu me tornei a aplicadora de tudo e a gente começou essa modalidade online. Eu e os terapeutas do Aquiles começamos a modelar uma forma diferente de terapia online, que a gente usa uma mistura de modelo síncrono com modelo assíncrono. E eu quero fazer uma live para vocês explicando detalhadamente isso, porque eu acho que é muito rico para os terapeutas conhecerem esses novos formatos, porque eles conseguem pegar mais clientes, eles conseguem instruir melhor os pais, e um dia eu vou querer fazer uma live com vocês só sobre isso. Eu estou produzindo material para isso. A Luciana tá de parabéns. E também fazia aqui em casa, a terapeuta vinha aqui em casa fazer também e eu aprendia. Que explicar a hierarquia de ajudas, ok. Eu não sei se vai dar tempo, gente, mas a hierarquia de ajuda depende muito do tipo de atividade que você está fazendo com a sua criança. Por exemplo, você vai fazer a parte de comando verbal. Você está ali ensinando comando verbal. Aí, a primeira coisa que você vai chegar para a criança, você está fazendo comando verbal, né? Você quer que a criança aprenda a falar água, você vai dar um modelo. Isso aqui é água. É o carro. Aqui, ó, carro. Você está dando o modelo carro. Então, você está dando a dica verbal. Você está ensinando comando verbal. Então, comando verbal, você dá este modelo. Se não está dando certo, você começa sem dica nenhuma. Você carro, a criança fala carro. Aí você vai entregar o modelo visual. A criança vai ver o modelo visual e a dica verbal. Carro, carro. A criança, dica gestual. Carro, vendo o carro, a imagem, né, o modelo visual, e carro, apontando. Você está vendo que eu estou aumentando os níveis de dica. Então, depende da atividade. Você vai fazer uma atividade de segmento imitação. Tá ali a atividade de imitação. Aí, o bloquinho, né? Você fez o modelo. Faça isso. Aí, a criança tem o dela. Aí a criança não sabe fazer, você vai dar ajuda total colocando a mãozinha. Ajuda parcial, no caso, é só ajustando, dando aquela dica para ajustar o bloquinho para ficar igual. Ou o cotovelo, né? Às vezes você vai indicando. Aí
a gestual. Você fala, faça isso. A criança não fez. Você dá a gestual, mostrando aonde tem que fazer, para ela ir olhar na direção e ir lá fazer. Porque ir olhar para o seu dedo é muito mais fácil que olhar para o seu rosto ou olhar para outra coisa. E a dica verbal que você já está dando, né? Faça isso. Aí, com o tempo, a gente quer desvanecer todas essas dicas na imitação, porque a gente vai fazer só isso e a criança tem que fazer igual. Isso, os níveis de dica depende da atividade que a gente está fazendo. Vamos lá, vamos lá. Ai, aqui em casa, gente, eu tô muito sem jeito com esses planos, sabe? Eu sou servidora pública e o meu plano de saúde dá vontade de desistir disso daí. Porque é muito complicado, a gente paga tudo por fora mesmo, a gente já colocou na balança a advogada, o custo, a gente tem que reavaliar isso, reavaliar se a gente vai para um outro plano. Por enquanto a gente está pagando mesmo pela clínica, mas eu realmente entendo a questão de a terapia vai para muito tempo, então é importante ir atrás. Enfim, eu acho muito bacana isso. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se vocês têm mais alguma dúvida. Borim, muito obrigada pela ajuda da vermelha, realmente. O ômega 3, Luciana, ele não se tem evidência em relação ao autismo. Em relação ao autismo, existe evidência para outros transtornos, para outras coisas, mas diretamente para o autismo não tem evidência científica de melhora comportamental. Porque o que acontece? Quando a gente fala sobre essas suplementações, a gente está falando sobre comportamento. A única suplementação que mostra alguma evidência de melhora e tudo é a melatonina por conta de melhora do sono. A criança dorme melhor, tem uma qualidade de sono melhor. Então, assim, eu posso estar atrasada. Eu me comprometo sempre a ler uma pesquisa científica por semana. Eu pego um artigo e leio. Eu posso estar atrasada sim. Eu não sei não sei quase nada do que se publica. Eu estudo, mas sempre está se publicando muita coisa. Eu tento estudar no meu nível, no meu limite da minha capacidade. Eu estudo em torno de 30 horas por semana sobre autismo, entre produzir conteúdo no Instagram, estudar, dá umas 30 horas no total. E o que eu tenho estudado eu não achei, mas se você achou alguma pesquisa com banha amostral, com grupo randomizado, avaliação duplo cego, você me manda que eu vou querer ler sim, tá? Por gentileza, eu faço questão de ler, não gosto de falar bobagem. A aba demanda muito. Vamos lá. Que acompanha estereotipia. Ai, gente, a gente tem que analisar o motivo da estereotipia, que a Luciana também sou. Nunca fui prefeitura. Ai, nem me fala, é muito dinheiro mesmo. É muito dinheiro. O plano, eu tenho que buscar um plano de saúde que seja melhor também, Luciano. Aqui. A melhor coisa que os pais fazem são cursos para ajudar na estimulação. Eu concordo. Os pais têm que fazer curso, têm que estudar. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. É ilusão dos pais com filhos neurotípicos que não têm que estudar. Existe a ilusão eu acho que isso daí é uma ilusão, na verdade, do instinto. Que o instinto vai levar a gente a um aprendizado. A nossa sociedade está muito complexa, gente. A gente tem um instinto de sobrevivência. Você vai ter um instinto para fazer sua criança comer, não ficar doente. Esse daí é um instinto mesmo. Isso daí a gente cuida nessa questão do instinto. O resto, a gente
extremamente complexo, a gente vive numa sociedade complexa, a gente tem que estudar, isso daí faz parte, são todos os pais que têm que estudar. Outra ilusão também que existe do filho neurotípico é que você sabe o futuro dele, ninguém sabe o futuro das nossas crianças, ninguém tem domínio do futuro, sabe? Então existe essa ilusão. A única diferença é que a realidade cai na nossa cabeça mais rápido, que a gente vê nossos filhos com grandes déficits e a gente tem que sair correndo atrás, estudar bastante. Essa é a grande diferença, que a gente tem que ir muito atrás. E assim, eu tô apostando muito no modelo online. A melhor coisa, se você tem um pai que é bem treinado, que você sabe os princípios, sabe o objetivo dos programas, sabe a aplicação, entende a questão dos reforçadores. Se você olhar a meta-análise de 2015, um dos tópicos ali é orientação parental. A orientação parental em aba, se o pai sabe aplicar o programa, entende a aba. Inclusive tem um livro que é muito bacana que eu tô lendo. São 2 guias que estão lá na meta-análise, que eu recomendo vocês lerem, só tem em inglês. Eu vou ver se eu coloco lá. Ele fala, o segundo guia é de orientação parental. O primeiro guia é para o terapeuta, o segundo guia é para os pais. Também é só em inglês, mas ele ensina o básico que os pais têm que saber e como é que tem que ser essa comunicação com os terapeutas. É muito legal, gente. É muito bacana e tá na meta-análise. Então, assim, é só você olhar lá. Se eu esquecer de mandar, vocês me cobrem. Me manda direct, que eu mando para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Tem no Google Livros. Se vocês entrar no Google Play, tem para comprar. Ele é meio carinho, custa uns R$200 esse guia. Eu acho que todo terapeuta tinha que ter. Então, gente, é isso. Eu pretendo tomar um banho agora e dormir, porque o menino tá dormindo, né? Eu tenho que aproveitar para dormir também, porque passamos a noite em claro. Desejo uma ótima noite para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. Hoje eu não vou deixar... Ai, obrigada! Você achou... a PubMed... Peraí, essa PubMed é qual? É da pesquisa? Porque na hora que cair a live eu perco tudo isso. Você tá falando do ômega 3? Que se for do ômega 3, teria como você me mandar no direct. Porque aqui eu vou perder. É do ômega 3? Ah, tá. Que eu vou perder se cair. Você pegou? Meu esposo é eficiente. Ele já pegou a pesquisa aqui e vai me mandar para ler. Gente, muito obrigada. Peguem a meta-análise. Muito obrigada, Luciana. Uma coisa que eu não gosto é de ficar na ignorância. A gente fica eu realmente, assim, eu tento estudar tudo que eu posso. As afirmações que eu faço aqui é com base em tudo que eu estou estudando. Eu tenho a preocupação de sempre fazer essa seleção de quando eu vou falar para vocês. Fazer aquela filtragem de grupo randomizado. Se é uma meta-análise, se não é... o N amostral da pesquisa. Então, assim, eu falo com base nisso. Mas se um dia eu falar uma bobagem para vocês, pode ter certeza que eu vou me retratar na hora. Eu vou ler, vou estudar e vou me retratar no momento com vocês, porque eu morro de medo de falar uma bobagem aqui com vocês. Tá bom? Tudo de bom para vocês, um ótimo descanso, uma boa noite. E se amanhã eu não fizer uma live, a gente se vê no sábado, às 14 horas, que a gente vai conversar com a Fono, com a Jéssica. Mandem suas dúvidas para a Jéssica, entrem aqui no site, entra no grupo, lá tem um formulário para mandar as dúvidas para a Jéssica. Aproveita, gente, porque a Jéssica, ela é muito cabeçuda, ela é muito estudiosa. E ela é uma pessoa de coração enorme também para tirar as dúvidas. Eu sempre levo as dúvidas cabeludas que vocês mandam para mim e eu mando para ela. Então, tchau, gente. Tudo de bom.